alfabetização de jovens e adultos. Então, desde mais nova, eu tinha aquela inclinação para trabalhar com as pessoas adultas, né? E alfabetizei muitas pessoas de mais de 60 anos. Então, se eu tenho orgulho na vida profissional, foi essa missão, né? Eu trabalhava no CES, né? Depois que hoje chama-se Beja, que a Lourdinha que aqui está também era uma colega dessa modalidade de ensino. E eu comecei a trabalhar no CES por opção, porque eu achava que... Eu me encantei com o trabalho de uma diretora lá de Guarapuava, a professora Marisa, que foi contar para nós, num curso de pedagogia ainda, como é que era a alfabetização de jovens e adultos. E eu me encantei com aquela metodologia e comecei a trabalhar. E quando a gente entra numa escola, a gente pega o que é possível, né? Então, deram para mim a função de alfabetizar. E nós não tínhamos material, a gente não tinha nem quadro negro, era tudo muito informal, né? Tudo muito improvisado. E eu tive assim a grata satisfação de alfabetizar muitas pessoas que já trabalhavam ou que estavam esperando uma aposentadoria, como motorista, por exemplo, mas aí ele tinha que tirar a carteira de motorista para poder se aposentar naquela profissão e não sabia ler e escrever. E sem saber ler e escrever, ele não podia tirar a carteira de motorista também. Essa é uma das situações, né? Mas foi muito gratificante. E depois a vida vai tomando outros caminhos, né? E chegou uma época que eu tive que fazer opção. E aí eu optei por trabalhar na Unicentro, porque era o meu concurso, né? E a gente também precisa do pão, não só do sonho. E acabei me aposentando lá. Aí, há algum tempo já eu vinha trabalhando no projeto, lá no programa de extensão que é a UNAT, né? Que é a Universidade Aberta à Terceira Idade. E quando eu fui pedir a aposentadoria, o reitor falou, não, eu até acho que você pode se aposentar, mas continua com a UNAT, só até o final do ano. Aí era mês de agosto, eu falei, não, até o final do ano eu fico, né? Daí no ano seguinte, não, fica só um mês esse ano e assim vai indo, né? E a gente vai ficando porque gosta também, porque se não gostássemos, já estaríamos fazendo outra coisa, né? E trabalhar lá na UNAT, para mim, que eu ainda tenho a minha mãe viva, graças a Deus, 84 anos, com boa saúde, mas mora longe, lá no interior de São Paulo. Então, quando eu me propus a ser coordenadora, ou recebi o convite de ser coordenadora da UNAT, eu pensava assim, eu gostaria que a minha mãe fosse atendida dessa forma. E daí, no dia a dia, eu tento fazer para o grupo aquilo que eu gostaria que fizessem para minha mãe. Nem sempre eu consigo, né? A gente tem muitas limitações de espaço, limitações financeiras, limitações de profissionais, limitações pessoais também, né? Mas é sempre com muito carinho. E há algum tempo nós íamos lá dentro da Unicentro, acho que a maioria aqui conhece a Unicentro, né? Quem é que nunca ouviu falar da Unicentro? A maioria já ouviu falar, né? A Unicentro é a antiga FAFIG, onde eu estudei, né? Que depois de um caminhar ela se transformou na Unicentro, uma universidade pública que é atrás. O envelhecimento começa quando? Você lá de bonezinho aí de New York, quando que a gente começa a envelhecer? É, para você mesmo. Não, aquele de camisa vermelha lá, você, vermelho e branco. Para você, quando que a gente começa a envelhecer? Não sabe dizer? Pois eu vou responder para você. Você já está ficando velho, sabia? Porque a gente começa a envelhecer no dia que nasce, né? Nasceu, começou a envelhecer. Então não fiquem zoando aí com a cara de quem já está de cabelinho branco, pelinha enrugada, porque vocês já estão envelhecendo também. Mas tem uma notícia boa, não fique preocupado lá. Como que é seu nome? Ah, tá, não fica preocupado não, porque é o seguinte, até os 25 anos, a gente vai numa curva ascendente. Vou enrolando, já conseguiram? Tá. Então, a gente vai numa curva ascendente, ou seja, a gente vai melhorando.
o físico, a beleza, a inteligência, até os 25 anos. Depois dos 25, a gente começa a perder força, perder gás, né? E aí começa realmente esse processo que a gente chama de envelhecimento propriamente dito. Então, como eu disse antes, a gente está vivendo mais. Isso não significa que estejamos vivendo melhor. Então, a importância de vocês estarem aqui hoje é para garantir isso, né? O governo do estado colocou que é obrigatório tratar do tema do envelhecimento na escola básica. Os professores de vocês devem estar trabalhando isso. Semana passada nós estivemos num colégio lá de Guarapuava falando com as crianças sobre envelhecimento, porque o governo obrigou. Agora, será que precisa o governo obrigar a falar com as crianças sobre envelhecimento? Não precisaria se nós tivéssemos sido educados para o respeito com o idoso, né? Então, existem países onde o idoso é reverenciado, onde ele é escutado, onde ele é valorizado. A sabedoria dele vale mais que qualquer livro, mais que qualquer enciclopédia. E nós não aprendemos a fazer isso, né? E depois da televisão, então, né? Aí o velho, então, ficou jogado para o canto mesmo, porque nem contar os causos mais, eu tenho certeza que muita gente aqui sabe o que sabe, de ouvir os pais, os avós contarem, né? E depois da televisão a gente foi perdendo esse hábito. Ninguém conversa mais, ninguém conta causa, né? Tem criança por aí que não sabe nem dizer muitas vezes quem é o avô, quem é o bisavô, embora a gente saiba que a história mais importante de cada que a gente tem que aprender é a história individual. Não é a história do Coronel Lustosa, do Dom Pedro, do Lula, né? É a história da minha família, porque eu sou o agente da história. Bom, enfim, voltando. Por que o governo obrigou a estudar envelhecimento na escola? Porque ele é bonzinho? Porque está preocupado conosco? Não, porque o velho custa caro. Vocês escutaram lá falando? Que se a gente não puder comprar o remédio e ir ao médico, o governo é obrigado a nos dar. Remédio, consulta, exame, transporte, quando não tem aqui na minha cidade, e isso custa caro. Então eu preciso educar vocês desde cedo para terem saúde, porque vocês vão viver mais que a minha mãe lá com 84 anos, né? Vocês vão viver mais que eu, com certeza. E precisam viver com saúde, para que vocês se sintam bem e não gastem dinheiro público com remédio, com transporte, com médico, né? Então, o velho, por custar caro, ele precisa de uma assistência constante, então eu preciso educar a criança para ter saúde quando chega a envelhecer. E um outro motivo, um motivo bastante grande, é para que a gente resgate aquele respeito que as antigas gerações tinham pelo idoso. Por exemplo, respeitar o lugar preferencial do idoso na fila do banco, ceder o banco no ônibus ou mesmo lá num comércio onde tem banco, né, cadeira reservada para o idoso, eu finjo que estou cansado, que dei um cochilo e não cedo o lugar para o idoso. Então, isso está garantido lá no Estatuto, como o vídeo falou muito bem antes. Agora, não precisaria ter lei se nós tivéssemos aprendido isso com a idade de vocês, né? Quer dizer, a família deveria ter educado as suas crianças para que respeitassem os adultos, os idosos e respeitassem as crianças também, né? Que, enfim, foi necessário ter tido uma lei.